Até o fim de 2023, 40 mil imóveis urbanos devem ser regularizados em Minas Gerais, com entrega de títulos definitivos. Esses imóveis estão localizados em 50 municípios e a regularização deve beneficiar cerca de 120 mil pessoas. As informações foram prestadas pelo subsecretário de Desenvolvimento Regional da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, durante uma reunião da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O encontro faz parte do monitoramento realizado pelo Fiscaliza Mais, que, além de cobrar a prestação de contas do governo, monitora indicadores específicos, neste caso, a questão da falta de moradia no estado. A nossa realidade fundiária, o déficit fundiário em Minas Gerais, segundo alguns estudos, é estimado em 3 milhões de imóveis irregulares. Então, é quase infinito o trabalho que o poder público tem, junto com os empreendedores desse meio, para regularizar essas condições. E o que impacta a falta de regularização fundiária? O que impacta a falta da garantia do direito à propriedade por parte de um cidadão, por parte de um empreendedor? Como a deputada citou, ela não consegue buscar crédito, vão ter sérias dificuldades para conseguir investimentos em infraestrutura, seja infraestrutura básica, que é energia, saneamento, calçamento, a própria moradia da pessoa, às vezes, fica em segundo plano, uma vez que o bem não é dela, efetivamente, vai ter um cuidado menor. E, principalmente, a autonomia e a liberdade dessas pessoas. Quando não se tem regularização fundiária, as pessoas não têm autonomia para seguir o próprio caminho. Ficam reféns de contrato de gaveta, ficam reféns de contratos de compra e venda, o que efetivamente diminui o valor do seu imóvel, diminui as possibilidades dessa pessoa buscar novos caminhos para a sua vida. O foco do debate foi o Minas REURB, um programa do Executivo para regularizar a posse dos imóveis até a efetiva entrega das escrituras aos proprietários. Isso demanda um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para regularizar ocupações irregulares e garantir a titulação dos ocupantes. A população beneficiada, às vezes, não entende. Às vezes, ela tem uma casa que ela comprou, ela adquiriu, né, tem um lote onde ele reside. Muitas vezes, o pai, a mãe, a duras penas, o avô, construiu uma residência e sempre esteve na posse desse imóvel, na posse imediata, direta daquilo ali. Porém, muitas vezes, a família nunca parou para pensar de quem que é o imóvel, né, porque parece que é de quem está na posse, né? Porém, no direito, tem uma diferença muito grande sobre de quem é as coisas, né, do ponto de vista de propriedade, né? A diferença entre o que é propriedade e o que é posse é muito importante ficar registrado. Então, o programa Minas REURB, ele vem para poder tirar as pessoas da posse, que é considerada, do ponto de vista jurídico, uma posse, um instituto precário. Quer dizer o seguinte, que a partir do momento que eu deixar a caneta aqui, eu perdi a aparência de propriedade, eu também perdi a posse dela. E o próximo que me suceder terá essa posse nova. Então, por isso é precário, né? Porque ela não fica ali, não perdura no tempo. E aí, quando você transmite a posse e transforma essa posse aparente numa propriedade real, você tem um registro público assegurando que a caneta é do João Luiz, não é de mais ninguém. A consultora jurídica da Fundação Israel Pinheiro citou outros benefícios para quem consegue a regularização. Nós já tivemos exemplos de beneficiários que, a partir da regularização fundiária, começaram a utilizar mais os equipamentos públicos, a ocupar mais o espaço público, a usar os serviços de saúde com mais eficiência. A questão até mesmo de melhoria dos seus imóveis. Existem estudos que comprovam que os imóveis, quando são regularizados, as pessoas fazem mais benfeitorias nos seus imóveis, então isso acaba trazendo um benefício, inclusive estrutural, de edificações. E nós temos questões muito importantes também de caráter social, que a questão da REURB ela acaba diminuindo a violência, a criminalidade,
porque as pessoas se sentem mais seguras de seus imóveis, inclusive até violência doméstica. Existem estudos que comprovam que assentamentos irregulares, depois de passarem por um processo de regularização, diminuiu os índices de violência doméstica, de trabalho infantil, né? Porque aquela pessoa agora ela não tem que se preocupar mais com a questão de proteger o seu patrimônio. Então, essas questões são muito relevantes, né? Inclusive, até, por exemplo, tem estudos falando que em assentamentos que foram regularizados, as pessoas consomem mais equipamentos domésticos. Então, assim, acaba trazendo uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Este pesquisador e professor do assunto elogiou a legislação nacional, atualizada pela Lei 13.465 de 2017, por desburocratizar o processo e corrigir distorções que nasceram junto com a colonização do país. Essa ocupação desordenada do território ela vem de séculos. Nós somos um país, vamos lembrar nossas origens portuguesas, em que durante muitos séculos nós fomos quintal de Portugal. Desde a época das capitanias hereditárias, né, as nossas terras eram cedidas pela coroa portuguesa a pessoas que muitas vezes nem aqui vinham, como o caso, por exemplo, das capitanias hereditárias, né? Nós tínhamos aqui 15 capitanias hereditárias e 13 donatários, ou seja, tinham 2 ali que tinham terra. E, aliás, alguns donatários que nem vieram para o Brasil tomar suas posses, né? Isso é interessante, porque aí, deputada, o que a gente começa a assistir são extensas áreas ocupadas por fazendeiros que muitas vezes nem conhecem toda a extensão territorial. Esse fazendeiro morre, que é o que acontece até hoje. Nós somos um país de dimensões continentais, de uma população pobre, que, portanto, sem recursos de ocupar todo o território nacional, e que precisa de moradia. Afinal de contas, é um direito, um princípio constitucional, ele precisa de um lugar para morar. Então, ele vai ocupar uma área que ele não teve condições de comprar, que o proprietário, muitas vezes, ele não chega, ou que os herdeiros desse proprietário recebem a terra de herança e colocam ele de maneira irregular. E aí vem o grande benefício da lei, um dos grandes benefícios da lei 13.465, que é proporcionar possibilidade de maneira efetiva e facilitar a regularização dessa extensa área territorial. Entre os desafios para ampliar o processo de regularização está a capacidade técnica de muitas prefeituras para realizar os planos de trabalho, que devem levar em conta questões jurídicas, ambientais e técnicas. Para auxiliar os municípios, o Estado tem investido em capacitações. 6 etapas acontecem dentro da prefeitura, das 7 etapas do procedimento de REURB. Então, somente a última fase de registro imobiliário, de fato, acontecerá ali fora, com o envio da CRF para o cartório de registro de imóveis. Então, eu queria enfatizar para os presentes a importância da condução interna no município no procedimento de regularização fundiária. E compartilhando o apoio técnico da agência aos municípios metropolitanos, nós temos 34 municípios na região metropolitana de Belo Horizonte, mais 16 municípios do Colar. Pode passar o slide, por gentileza. A gente tem a previsão legal, na nossa Lei Complementar 107, de prestar apoio técnico, assessoramento técnico, em cima de um planejamento integrado para o cumprimento das funções públicas de interesse comum. Temos 12 funções públicas de interesse comum no rol de competências da agência. Por gentileza, pode passar. E esse apoio técnico ele acontece de maneira formal, por meio da celebração de termos de acordos de cooperação técnica, com os objetivos principais ali de um intercâmbio de informações para a adequada aplicação dos instrumentos de REURB. Para além da pauta da regularização fundiária urbana de maneira específica, a gente atua no assessoramento para a elaboração de planos diretores e outras legislações urbanísticas correlatas, na regularização fundiária urbana de maneira específica, nessa promoção de capacitações técnicas, no acompanhamento dos procedimentos de regularização fundiária urbana
implementados pelos municípios, entendendo a condução da REURB como uma competência municipal, auxiliando ali de mãos dadas mesmo o corpo técnico do município na elaboração de todo o procedimento, de materiais de medidas socioeducativas, ali no apoio à comunidade, à população beneficiada, para essa compreensão de todo o processo que é realizado, e a elaboração e a tramitação também, eventualmente, de projetos de lei municipais nessa pauta específica, quando o município já tem ali avançado de maneira essencial a estruturação interna que compete à regularização fundiária. A deputada Rosângela Reis, presidente da comissão, ressaltou a necessidade de avançar com a regularização fundiária em Minas. Fazer o volume é que é o desafio para solucionar essa entrega. Esse é um grande desafio, né? Fazer esse grande atendimento, porque tem que ter um porta a porta, fazer todo o levantamento da documentação desses moradores. Muitas das vezes, esses moradores também não acreditam, né? Não querem passar a documentação. Então, é importante ter uma integração entre os governos para que ocorra esse serviço de fato e que dê a solução que a população precisa.